Obrigado. Já tá. Bom, nada como começar do começo. E o começo... De onde veio a escola austríaca? Foi a cegonha que trouxe? Quem inventou a escola austríaca? Na verdade, nenhuma escola de pensamento econômico ou de qualquer outro ramo foi inventada por uma pessoa, né? É uma evolução que vai se dando ao longo do tempo, as pessoas vão escrevendo em diferentes épocas para diferentes públicos e aquilo vai formando um corpo de conhecimento que vai sendo muitas vezes alterado com o tempo, na medida em que algumas teorias se mostram falsas depois em face da realidade. E o meu papel aqui é tentar resumir o que está no meu último livro, que eu espero que vocês tenham comprado. Pronto, o título do livro é esse e é barato. Por favor, compre, que o iate que eu tenho já tem 3 meses de uso, eu preciso trocar por um mais novo, né? De onde vem a escola austríaca? Esse é um sumário, quer dizer, em 45 minutos não vai dar para descrever tudo que essa turma aí falou, principalmente pós-escolástico, ali tem uns 15 ou 20, né? Vamos pelo... primeiro eu queria fazer umas considerações sobre teoria e história. A escola austríaca, que é o nosso caso aqui, ela pode ser considerada como um corpo unificado de pensamento, uma coisa homogênea? É claro que não. Você tem diferentes pessoas que escreveram em diferentes épocas, em diferentes circunstâncias. O mundo vai evoluindo. O que um economista de 200 anos atrás escreveu, evidentemente, hoje já não corresponde ao mundo atual. As coisas vão mudando. Tem, dentro da escola austríaca, eu não gosto muito dessa divisão, mas tem pessoas que se dizem hayekianas, outros são misesianas. Eu não gosto disso, isso são meta-etiquetas. Na verdade, cada um de nós é um universo, cada um de nós tem as suas ideias e nós vamos aprendendo com essa turma que veio antes, e isso é que vai fazendo a ciência evoluir. Ela não é um sistema fechado, portanto, ela é um sistema aberto, e o grande desafio é, nesse início do século XXI, nós, vamos dizer assim, modernizarmos a escola austríaca. Por exemplo, amanhã eu vou falar sobre a teoria dos ciclos econômicos. Nós precisamos urgentemente modernizar a teoria dos ciclos econômicos. Trabalhar com coisas como o lado fiscal, ela só cuida de fatores monetários, trabalhar com economias abertas, que ela foi feita para uma economia fechada, e trazer ela para o mundo de hoje e ver o que fica e o que não pode mais ficar, né? Então, a escola austríaca, não só a escola austríaca, mas geralmente as escolas e as teorias são ordens espontâneas, né? São fenômenos que vão evoluindo com o tempo, de uma maneira não planificada, não planejada, mas sempre como resultado da ação humana individual. O Peter Bolt, da George Mason University, que é um cara que eu admiro muito, porque ele tem uma mente muito aberta, ele não é assim, um cara fechado, eu só gosto do Rothbard. Não, ele é aberto, está aberto inclusive a contribuições de outras escolas que não austríaca, né? Ele tem essa frase que eu gosto muito, né? Kirchnerianos, Rothbardianos, Lachmannianos, são só rótulos que caracterizam determinados indivíduos e as contribuições que eles deram para o desenvolvimento da ciência. Misesianos e hayekianos são meta-etiquetas. Às vezes me perguntam se eu gosto mais do Mises ou do Hayek. Eu digo, não faz sentido essa pergunta, eu sou austríaco, eu tenho que aprender com os dois. Nenhum dos dois foi perfeito, nenhum de nós é perfeito, nós somos humanos. Mises tinha coisas com que a gente não concorda, Hayek também, mas a gente tem que pegar o que cada um deu de contribuição relevante e tentar, com isso, fazer a ciência da economia austríaca
se desenvolver como sistema de pesquisas progressivo, que é a ideia do Peter, né? Então ele chama atenção também para isso. Quer dizer, o que o autor de um texto antigo, um cara lá do século XVI, o que ele queria dizer? O que ele queria comunicar? A história das ideias também tem uma metodologia apropriada para a gente estudar. Um historiador inglês, Quentin Skinner, ele criticava muito aquilo que ele chamava de a mitologia da coerência. Quer dizer, não se pode exigir, por exemplo, de todos os autores austríacos, uma coerência de pensamento. Tem coisas que o Hayek escreveu que entram em conflito com coisas que o Mises escreveu, por sua vez com coisas que algum pós-escolástico escreveu séculos antes. Quer dizer, não há uma coerência, senão ia ficar muito chato. Era só você decorar aquilo e dizer, eu sou um austríaco, ou eu sei lá, eu sou um monetarista, eu sou um petista. O Mises tem um livro que eu acho um dos melhores livros dele, chamado Teoria e História, né? São as ideias que fazem a história, não a história que faz as ideias. Eu estou resumindo porque o tempo, né, hoje. E o professor José Manuel Moreira, português, que foi quem escreveu uma das primeiras teses sobre o pensamento do Hayek, ele sustenta na tese de doutoramento dele que é uma contradição muito grande querer transformar a história numa ciência, né? Isso é uma crítica bastante forte aos marxistas. Ele escreveu aquele livro que recebeu em 2012 o prêmio de melhor livro do ano, sobre escola austríaca. Paul Veyne questionava, a história é uma ciência? Claro, uma ciência social. Quer dizer, na verdade, ele comparava, né, um sujeito que vai escrever um livro de história com um cara que vai escrever uma novela, ou então um samba-enredo, numa escola de samba, né? Ele tem um tema, ele escolhe aquele tema e desenvolve da maneira que ele vê. É possível uma ciência do homem? São perguntas importantes antes da gente entrar lá nas origens, né? Mas aí, como eu tinha que escolher entre muitos autores, muitos mais do que eu coloquei no livro, eu tinha que adotar algum critério para dizer quem é que vai entrar no meu livro e quem é que não vai. Por que eu deixei de fora o Adam Smith, por exemplo, que é um dos pais do liberalismo, um cara que eu admiro bastante? Porque eu quis definir o que é a escola austríaca. E a escola austríaca pode ser resumida como formada por um núcleo, né, 3 elementos, uma tríade base, que é o título do meu penúltimo livro, os conceitos de ação humana, de tempo, tempo real, tempo dinâmico, não tempo newtoniano, espacializado, mas o tempo definido como um fluxo permanente de novas descobertas, e o conhecimento. Repara que ali eu já estou juntando Mises, né, ação, com o Hayek e a sua teoria do conhecimento, que eu acho que é um dos campos onde ele foi mais brilhante. Esses são os 3 elementos que, a meu ver, são os elementos básicos de toda essa tradição austríaca. Ela tem, com base nesse núcleo, 3 elementos de propagação, que são os conceitos de utilidade marginal. Geralmente, os livros de história do pensamento econômico se prendem, né, a esse primeiro conceito. Quer dizer, no ano de 1871, 3 caras descobriram o conceito de utilidade marginal, Menger, Jevons e Walras, e o Menger é o fundador da escola austríaca. Muitos confundem austríacos com marginalistas, que não tem nada a ver, né? E, além disso, não foi em 1871 que o princípio da utilidade marginal foi descoberto. Foi 40 anos antes, como a gente vai ver mais adiante, por um sacerdote espanhol de Barcelona, Jaime Balmes. E aí, a escola austríaca é interdisciplinar, a gente vai para os ramos da filosofia política, da epistemologia e da economia.
Na filosofia política a gente tem esses temas, entre outros, eu coloquei os principais, né? A escola austríaca critica os sistemas mistos entre o socialismo e o capitalismo, dizendo que eles não se sustentam ao longo do tempo, ou eles vão convergir para um ou para outro extremo. O que é a evolução na ciência social? A questão da divisão de poderes e da democracia. A democracia é um meio, não é um fim. E o poder nada mais é do que a dimensão política da ação humana. Então, nós temos que lutar contra a concentração de poder. Você, quando vê em um determinado país o executivo dominando os outros dois poderes, o Supremo Tribunal e o Congresso, alguma coisa está errada. É uma democracia, mas não serve. Democracia assim a gente não quer, porque dá margem à concentração de poder. O poder precisa ser contido. E outra característica é uma crítica ao construtivismo, ou que o Hayek chamava de engenharia social, né? Eu quero construir uma sociedade que seja boa para vocês, de acordo com o meu conceito de felicidade. Meu. Quer dizer, como é que eu posso dizer para o Rodrigo o que é felicidade? É o Ceará ganhar do Fortaleza? Não, para ele é o contrário. É o Fortaleza ganhar do Ceará. O que é felicidade? São coisas que, com certeza, o professor Oliva vai falar aqui. Eu me lembrei de um livro dele, lá dos anos 90. Eu aprendi muito naquele livro. Na epistemologia, a nossa metodologia é individualismo metodológico. Individualismo é uma coisa muito diferente de egoísmo. Muitas pessoas confundem. O egoísmo é um vício. O individualismo é uma virtude. Eu tenho muito medo dessas filosofias que dizem que o egoísmo é uma virtude. Não é, é o individualismo. Há uma diferença entre modelos e fatos em ciências sociais. Eu posso modelar o que eu quiser, mas na hora da verdade não acontece nada daquilo. Eu vou criar uma nova matriz econômica. O Brasil vai crescer. Pronto, está aí. Está aí o crescimento. Igual o rabo do cavalo, cresce para baixo. As ciências sociais têm características, claro, diferentes das ciências ditas exatas. E nós não acreditamos em previsão em ciências sociais. No máximo, podemos fazer previsões qualitativas, nunca quantitativas. Se alguém me perguntar hoje, qual você acha que vai ser a inflação do Brasil nesse ano? Eu digo, não sei. Tenho orgulho de dizer que não sei. O que eu posso dizer é, continuando do jeito que está, a tendência é ela subir e chegar aos 20%. Mas nunca vou dizer, vai ser 20,3%. E eu já fiz isso. Antes de ser austríaco, eu era um neoclássico, eu era um monetarista, de expectativas racionais, eu acreditava nisso tudo. Né? E na economia a gente tem aqueles 6 itens que eu considero os principais, né? O processo de mercado, a função empresarial, o debate sobre o cálculo econômico e uma das palestras que eu vou dar sobre a teoria dos ciclos, é uma teoria ao mesmo tempo da moeda, do capital e dos ciclos econômicos. Então eu usei esses critérios para dizer, ó, esse cara se aproxima mais dos austríacos, esse outro não se aproxima. Começamos com os pós-escolásticos nos séculos XIV e XV, uma série de autores, geralmente padres e monges, que se interessaram pela economia. Foram os primeiros a falar em leis econômicas. Foram os primeiros que falaram que a economia estava sujeita a leis. Defenderam, uns mais, outros menos, quer dizer, não tem aquela mitologia da coerência, né? Direito de propriedade, a liberdade de comércio, de contrato. Isso aí o Adam Smith também defendeu, mas por que eu não coloquei ele como austríaco? Porque ele não se encaixava em algumas das outras características. Eu falei Smith, mas podemos citar vários outros aí, né? David Hume e outros. Negócios e sociedade, impostos, controles de preços e regulamentações. Tudo que nós defendemos hoje, esses caras lá no século XIV, XV e XVI já defendiam. Qual é a principal função dos economistas? De acordo com Mises,
a principal função do economista é dizer aos governos o que eles não devem fazer. E não como 99,99% dos economistas acreditam. Eu acreditei nisso quando acabei o doutorado. Eu vou para o Banco Central e vou dizer qual é a oferta de moeda ótima, qual a taxa de crescimento ótima da oferta de moeda. Hoje, eu defendo a extinção pura do Banco Central. Acabar com o monopólio da emissão de moeda. Ou a extinção, então, a quebra do monopólio. Melhor seria extinguir, mas como é muito difícil, por que tem um monopólio sobre a moeda e não tem, e ninguém fala nada contra isso? As pessoas dizem, monopólio é uma coisa ruim. Nem sempre é. Ele só é ruim quando é instituído pelo governo, por leis, monopólio legal. Por que o Banco Central, só o Banco Central pode emitir moeda? De onde saiu isso? Por que ninguém fala que isso é errado e fala que outros monopólios são coisas tenebrosas? Os principais nomes são esses, é claro que a gente não vai ver um por um, né? Desses aí, o meu predileto é o Juan de Mariano, porque era um cara irreverente, corajoso e não tinha medo nem de enfrentar, não teve medo nem de enfrentar o rei da Espanha. Em uma determinada época, ele escreveu que quando os reis cobravam impostos em demasia e não devolviam aquilo para a sociedade, que todo cidadão tinha o direito de matar o rei, de assassinar o rei, o regicídio. Né? Essa moda pega. Eu queria que isso fosse válido no Brasil hoje. Mas aí o rei mandou encarcerar o Juan de Mariano, o Papa interferiu e soltaram ele e disseram, olha, você fica quieto, não abre mais a boca, senão o rei vai te prender de novo. 3 meses depois ele já estava dizendo a mesma coisa. Eu gosto dele por essas suas características. Está para sair um livro sobre os escolásticos do Alex Chaffin, que saiu já no exterior, a gente está pensando em traduzir esse livro, em que ele se estende mais sobre isso. Né? No meu livro é só um capítulo, e as principais características desses, todos eles eram padres, como eu falei, e sacerdotes, principalmente espanhóis, na escola de Salamanca, Universidade de Salamanca, alguns portugueses, 2 ou 3 italianos, mas uma tradição continental. Então, a economia da mainstream que a gente estuda, a tradição não é continental, é da Inglaterra. Né? O subjetivismo, que não é uma característica do Adam Smith, foi uma das coisas que eu falei, não, esse cara está fora do meu time. Individualismo. A inflação e os ciclos são fenômenos monetários. Não só eles disseram isso. Séculos depois, Milton Friedman afirmou isso diversas vezes. Mas os austríacos nunca deixaram de afirmar isso. E esses avós, ou proto-austríacos, sempre escreveram isso. Defendiam a propriedade privada, perceberam uma coisa que a teoria econômica hoje ainda não percebeu, que os mercados não são estados de equilíbrio, os mercados são processos dinâmicos que vão se alterando conforme o tempo vai passando. O que é equilíbrio hoje no mercado de laranjas pode amanhã não ser mais equilíbrio, porque as coisas mudam. O Alfred Marshall, né, que não tinha nada de austríaco, né, mas ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, o economista, ele estava se referindo aos modelos de equilíbrio parcial. O economista joga numa cesta de lixo todas as causas de perturbação que sejam inconvenientes para a análise que ele está fazendo. Essa cesta de lixo chama-se ceteris paribus. Quer dizer, todo o resto permanece constante. E aí eu me concentro só em 2 variáveis para poder fazer 2 eixos, né, ordenadas e abscissas. Aí eu digo, o preço da banana depende, ou a quantidade demandada de bananas depende do preço da banana. Mas tem outras coisas que afetam a demanda e a oferta de bananas, de qualquer outra coisa, e que não são constantes, ao longo do tempo estão mudando. Então os mercados são vistos como processos. E o princípio da ação humana
desenvolvido magistralmente pelo Mises, na obra dele Ação Humana, monumental, né? Que eu acho, na minha avaliação, é o melhor livro de economia já escrito. A partir desse conceito, ele monta toda a teoria econômica. A interdisciplinaridade. A economia, na época, ela estava muito ligada à filosofia moral. De uns 120, 130 anos para cá, ela se distanciou da filosofia moral e passou a querer ser uma coisa que ela nunca foi e nunca vai ser, que é uma ciência quase que exata. Se você pegar uma revista de economia de 100 anos atrás, por exemplo, um jornal da Universidade de Chicago, você folhear, você vai ver um monte de artigos escritos em inglês e, em alguns rodapés, umas equações e uns gráficos. Se você pegar o mesmo jornal hoje, da Universidade de Chicago, você vai ver, folhear, você vai ver um monte de equações e num ou outro rodapé alguma coisa escrita em inglês. E os problemas que se estudavam naquela época, quais eram? Os de hoje. Inflação, desemprego, dívida, taxa de juros, taxa de câmbio, exportações. Os problemas foram resolvidos só porque você passou a usar um instrumental matemático? Não. Economia não pode ser tratada como uma ciência exata. É o erro dos novos clássicos e de toda essa teoria mais moderna, que são os modelos de equilíbrio geral. São os colegas com quem eu mais brigo. Esse pessoal de equilíbrio geral, esses caras são muito chatos. Podem resumir tudo a um sistema de equações. Lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem vários desses colegas, o Gustavo é aluno lá, ele sabe, não vou dizer os nomes, mas o colega com quem eu me dou melhor lá, sim, é simplesmente um cara que é o secretário-geral do Partido Comunista do Brasil. E me chamou para dar uma palestra no curso dele sobre escola austríaca. Os outros, esse pessoal do equilíbrio geral, tratam a escola austríaca. Isso aí não é ciência. Não é ciência porque não tem matemática, não tem equações, não tem maximização. Isso é um erro muito grave e está levando a economia a ciência econômica a uma verdadeira catástrofe. O que mais? Ela enfatiza as preferências intertemporais, especialmente quando ela trata de relação entre consumo e poupança. Amanhã a gente vai ver isso quando estudar, amanhã não, depois da manhã, a teoria dos ciclos. Ela tenta une ética, política e economia, né? Como eu falei, interdisciplinar. Desculpe, eu me equivoquei aqui, os pós-escolásticos, né? Já perceberam essa união, perceberam assim, em forma rudimentar, mas perceberam o conceito de ordens espontâneas, que a liberdade de preço era uma coisa boa, que o livre comércio também, sacaram que as informações são insuficientes, são dispersas e que os agentes econômicos interpretam essas informações subjetivamente. E não explicitaram isso, mas você consegue perceber em algumas passagens que eles levavam em conta o conceito de tempo subjetivo ou tempo real, que não é aquele tempo da física, né, do Newton, que você coloca o eixo do tempo e quanto mais para a esquerda, mais velho, quanto mais para a direita, mais novo. Não, o tempo relevante para a teoria econômica não é esse, como eu falei, é um fluxo permanente de novas descobertas, novas experiências. Esse fluxo não está no tempo, quer dizer, no eixo do tempo, ele é o tempo. E as principais conclusões dessa escola são austríacas. Mas hoje se vê uma tendência lamentável a esse desprezo, uma coisa muito triste, a desprezar os autores do passado. Eu já nem vou falar dos pós-escolásticos, mas de cada 100 economistas, eu acho que 101 não leram A Riqueza das Nações, do Mises. Né? O que eu falei? Não, eu estou com isso na cabeça. Não, claro, vários livros. De cada 10 economistas, 14 não leram Marx. Mas detestam Marx. Não sabem nem o que ele escreveu. Como tem keynesiano que não leu Keynes, isso aí é geral. As pessoas acham, né, uma forte tendência nesse sentido, que basta você ler a literatura mais recente, que ela já incorpora o que esses caras do passado disseram. Mas não tem nada com você ir lá e beber na fonte.
Eu quero saber quem foi meu bisavô, quem foi o pai do meu bisavô. Ah, meu avô foi o Karl Menger, mas e antes dele? E antes de quem veio antes? E antes? Onde é que nasceu esse negócio? Quer dizer, foi nascendo, foi se desenvolvendo, né? O autor seguinte foi o Salustio Antonio Bandini, em Siena, né, uma cidade italiana, que é um autor absolutamente desconhecido. É o único, talvez um dos únicos economistas que tem uma estátua numa praça pública lá em Siena, né? O Oliva já esteve lá, já até fez uma reverência na frente da estátua do Bandini. Olha só, eu estou só colocando os tópicos, né, por causa do tempo. Poucas regulamentações, ele percebeu as causas da fome, da pobreza, né, que eram as recíprocas das causas da riqueza. Ele não tinha aquela história de João é pobre porque Pedro é rico. Aí, para você consertar a pobreza do João, você tem que tirar do Pedro, que ele é rico. Isso, se a economia fosse um jogo de soma zero, seria até discutível, mas a economia não é um jogo de soma zero. Então, para entender a fome e a pobreza, você tem que entender as causas da riqueza, e vice-versa, né? Ele defendeu o imposto único sobre a terra. Aí ele não foi muito austríaco, mas, como eu falei, você não tem uma coerência total, né? Criticou política fiscal, administração pública e os obstáculos ao livre comércio, e percebeu que os impostos, na realidade, são roubos oficiais. Fez um plano para eliminar a dívida pública. Se pudesse ressuscitar e colocar ele lá em Brasília hoje, talvez ele ajudasse bastante, né? Isso na época para eliminar a dívida pública da cidade de Siena. Reprovou os impostos indiretos. O livro mais famoso dele é Memória sul Magistrato dell'Abbondanza. E escreveu também sobre metais preciosos e sua relação com a riqueza. E mais tudo isso aí, né? Eu não vou dizer um por um, basta a gente ler para... Ele foi o criador das letras de câmbio, isso lá no século XVII. Liberdade de comércio, escreveu sobre empreendedorismo, livre exportação de gás, e foi, isso é importante, precursor direto do princípio da subsidiariedade, que é uma das coisas mais importantes no meu modo de ver, do pensamento liberal e da escola austríaca, embora pouca gente tenha escrito sobre isso. Ele criou lá um mecanismo chamado a décima. Estimulou o debate econômico, reforma tributária e atacou ferozmente o ancien regime, né? Aquele absolutismo da época. Depois nós temos esse cara foi um craque. Podia ser considerado, pode ser considerado, um dos fundadores da própria ciência econômica. Turgot, né, francês, escreveu sobre valor, trocas, preços, teoria da produção, teoria do capital, teoria monetária. Ele foi um dos fundadores da ciência econômica. Depois um napolitano, Ferdinando Galiani, que é um dos economistas italianos mais célebres, né? Nós aqui não temos o hábito de estudar economistas que não sejam ou ingleses ou americanos. Na realidade, tem uma riqueza de conhecimentos muito grande em economistas europeus, não só italianos, mas de outros países. Turgot na França, o Galiani na Itália. O Galiani escreveu o Tratado sobre a Moeda, né, della Moneta, e já antecipou em 100 anos, mais ou menos, o princípio da utilidade marginal decrescente. Ele não formulou explicitamente, mas ele deu assim, ele percebeu. Faltou um chance assim, para ele, né, escrever, formular o princípio. Tem uma teoria dos juros, né? Nessa época já não se considerava mais que os juros era uma coisa imoral, que vinha lá do tempo de São Tomás, e escreveu sobre política econômica. Depois, um que é um dos meus favoritos, o Richard Cantillon, um irlandês descendente de espanhóis. Esse cara, para mim, foi o fundador da ciência econômica.
Um cara que teve uma vida super atribulada, ele ficou muito rico, muito rico, ele com o sócio dele, mas em determinada época da vida dele, ele estava tão rico que ele quis comprar a Polônia, tentou comprar a Polônia, o governo da Polônia, não está vendo. Depois ele se meteu num monte de enrascadas, deve ter se metido lá com o João Santana, lá da época, e ele teve que se esconder. Aí dizem que ele morreu num incêndio na casa dele e outras pessoas dizem que ele não morreu, que ele se escondeu e não apareceu mais, né? Esse cara escreveu um livro que está traduzido para o português, que é o primeiro tratado de economia. Um artigo que eu recomendo a vocês é um artigo do Mark Thornton sobre Cantillon, que pode ser baixado no site do Mises americano, né? Escreveu sobre tudo isso aí, os ciclos econômicos dele. A teoria dos ciclos do Cantillon é uma coisa super moderna. Ele antecipou o Milton Friedman em 200 e poucos anos, quando ele percebeu que os efeitos da moeda sobre a economia são diferentes no curto prazo e no longo prazo, e ele antecipou também Mises e toda a teoria dos ciclos da escola austríaca. Para mim, ele é o fundador da ciência econômica, embora o título tenha ido para o Adam Smith. Também merece, mas ele escreveu antes do Adam Smith. E foi o cara que criou aquele fluxo circular, né? 46 anos antes da Riqueza das Nações, Cantillon escreveu o ensaio dele sobre a natureza do comércio. Cantillon, Turgot e o Adam Smith, acho que são os três fundadores da ciência econômica. O Smith influenciou outro ramo, né? Mas nem por isso é menos importante. Depois outro italiano, Melchiorre Delphi. Isso eu peguei no artigo do Felice, que é especialista em Delphi, né? Vocês sabiam que existia um iluminismo napolitano? Ninguém aqui ensina essas coisas para ele. Agora eu não vou querer ensinar nem mais história da Grécia, da Europa, né? O MEC está tentando eliminar essas coisas todas, coisas de coxinha, né? Estudar a história da Grécia, para quê? História da Europa, para quê? Vamos estudar só a África. A cabeça deles funciona assim. Estão jogando fora a literatura portuguesa. Como é que a gente vai escrever se não estudou o que os caras lá escreveram? É uma coisa que não entra na minha cabeça, né? E nem entrava na dele, com certeza, senão não seria um iluminista. Também defender isso tudo. A abolição das alfândegas, só por ter escrito isso, eu já classificaria ele como austríaco. Acabar com aqueles ladrões que ficam lá esperando a gente quando a gente desembarca. Ladrões oficiais. Não é, Alberto? Ladrão oficial. Ladrões oficiais. Esse é um dos mais conhecidos, mas é uma coisa curiosa, né? Eu não... Daqui a 300 anos, quando alguém lembrar de mim, e tiver assim, para dar um exemplo leve, eu quero que lembre de mim como um torcedor do Fluminense. Agora, se daqui a 300 anos alguém disser, tem o Biratã e Iori torcer pelo Flamengo, porra, a minha alma vai ficar muito pau da vida. É o que acontece com o pobre do Jean-Baptiste Serre. Todo mundo conhece o Serre por uma coisa que ele jamais falou, que é a oferta cria sua própria procura. Ele nunca falou isso, mas todo mundo diz, porque o Keynes interpretou desse jeito, erradamente, ele nunca falou isso. Você imagina, já pulei. O que ele quis dizer é que a oferta, a venda do bem X, cria demanda pela compra do bem Y, que é muito diferente da oferta que cria sua própria demanda. Defendeu o papel do empreendedor, tinha uma teoria muito interessante sobre taxa de juros, sobre tributação, e defendeu ferrenhamente direitos de propriedade. Bastiat foi um pequeno gigante, e curiosamente o Marx chamava ele de anão. O Bastiat tem uma coisa que atrapalha os economistas, ele escrevia para todo mundo entender.
Quando o economista escreve e os outros entendem, os colegas economistas tendem a desvalorizar esse economista. A gente parece que é forçado a escrever só para aquele grupinho fechado ali de PhDs em economia. Esse cara escrevia de uma maneira tão natural e tão simples as verdades mais profundas que qualquer pessoa consegue entender o que ele queria dizer, né? Ele criticou Adam Smith, percebeu que os custos eram subjetivos, como os austríacos e já no século passado James Buchanan, né? E também teve alguma sacada sobre a ação humana, capital e juros, criticou o coletivismo. O Bastiat, felizmente, nos anos para cá, vem sendo recuperado. E criticava, ele era muito sarcástico também, né? Filantropia dos socialistas. Fone filantropia. Eu acho que esse cara foi um dos maiores economistas de todos os tempos. Ele e um austríaco do século passado, que não está assim entre os grandes, é o Hans Sennhaus, que tinha o mesmo defeito, escrevia de uma maneira super simples. Então a academia deixava o cara de lado. Esse cara é mais um jornalista. Essa é uma tendência assim de desprezar. Pô, para dizer uma verdade, você não precisa dizer uma verdade de uma maneira rebuscada. Pelo contrário, eu acho que quanto mais você conseguir comunicar aquilo de uma maneira simples, que todo mundo entenda, melhor essa verdade vai ser mais disseminada, com muito mais facilidade. O Bastiat era um gênio nesse sentido. Você já deve ter lido A Janela Quebrada, toda essa petição, né? Então, como é o nome do outro autor que tu citasse? Esse que também escreve de uma forma... Sennhaus. Hans Sennhaus. É S-E-N-N-H-O-L-Z. Hans Sennhaus. Qualquer frase do Bastiat para explicar o mundo real vale muito mais do que esses milhares de sistemas de equações simultâneas que os economistas de hoje usam, né, com seus narizes empinados. Lá na UERJ a gente tem, né, Gustavo? Nariz e barrigas empinadas. Eles não têm culpa, porque não ensinaram isso para eles. Agora eles não tiveram a humildade de buscar outras fontes para aprender e humildade para mudar no meio do caminho. É muito difícil você mudar. Você é educado dentro de uma escola, de uma tradição, e de repente você quebrar com aquilo. As pessoas, numa certa fase, pensaram, acho que o Iorio deu um tilt na cabeça dele e ficou meio maluco. Está com esse negócio de austríacos aí, isso não é ciência. E o Karl Marx se referiu ao Bastiat como um intelectual anão, né? Anão é uma palavra que está proibida hoje, né, pelo politicamente correto. Tem que dizer pessoas, com deficiência na estatura. Esse aí é praticamente desconhecido. Era um catalão, torcedor do Barcelona, com certeza. Era um jesuíta. Jaime Luciano Antônio Balmes e Urpiá. Esse cara simplesmente descobriu, foi o primeiro a formular o princípio da utilidade marginal. Eu descobri isso quando estava pesquisando para escrever esse livro, porque para mim, nem sabia quem era esse cara. No curso de filosofia elemental, ele estabeleceu o paradoxo do valor, a lei da utilidade marginal. Ele foi um pós-escolástico porque era um padre tardio, né? Quer dizer, ele escreveu o quê? 200 anos depois dos últimos pós-escolásticos. E foi um proto-austríaco nesse sentido, que ele era a favor do livre mercado e descobriu o princípio da utilidade marginal. Depois nós tivemos esse alemão, Hermann Göring. Esse era um matemático que, depois do Balmes, também formulou, embora matematicamente, a lei da utilidade marginal. Ele é conhecido pelas leis de Göring. A primeira é que a utilidade marginal é decrescente, né? A segunda é que um agente econômico estaria em equilíbrio quando ele alocasse os gastos de maneira que a relação entre a utilidade marginal e o preço fosse igual entre todos os bens servidos. Por exemplo, a utilidade marginal do bem A sobre o preço de A tinha que ser igual à utilidade marginal do bem B sobre
o preço do bem e assim sucessivamente. Ele formulou isso matematicamente, né? Como eu coloquei ali. E a terceira lei, a escassez é pré-condição para o valor econômico de um bem ou serviço. Claro. Escreveu também sobre esses itens. Morreu triste, com amargura, porque ninguém deu bola para o livro dele, encalhou tudo. Foi quem que falou hoje? Foi a Mariana, né? Achou meu livro no selo. Pô, dá uma tristeza quando você vê o livro pelo selo, uma vez andando lá pela rua. Foi bom, né? Andando pela rua Buenos Aires, lá no centro do Rio, eu li um livro meu de macroeconomia, lá dos anos... O livro lá no chão, assim, meu Deus do céu, se chover. Ele escreveu sobre tudo isso. Tem também os escritos interessantes sobre prazer, dor e matemática. O meu amigo lá do Rio Grande do Sul, o Alfredo Perinja, o Perinja publicou recentemente um livro que ele explora muito esse negócio de prazer e dor, só que ele vai lá nos gregos, né? Ele foi um proto-austríaco híbrido, porque não era bem um austríaco, mas também você não pode dizer que não era. E foi um minarquista. Depois a gente tem o fundador do anarcocapitalismo, Gustave de Molinari, neto de napolitanos, mas nasceu na Bélgica. Considerado por muitos como um radical. Ele defendia a privatização de tudo, até da mãe dele. Mas sempre com argumentos sólidos. O Mises publicou um livro dele sobre a segurança, né? Eu esqueci o título agora, mas da produção de segurança, que é muito interessante. No livro eu exploro um artigo do professor Carlo Lottieri, dizendo que o Molinari, em francês, deu uma sacudida, né? Ele foi um precursor da teoria da escolha pública, do James Buchanan, e foi um cara que, na obra dele, você vê uma guinada muito radical em direção à liberdade. Foi também um defensor da ideia de que o liberalismo pode ser visto como uma ciência, defendeu a propriedade, criticou monopólio, leis trabalhistas, escreveu sobre tudo isso aqui, lei, valor, impostos e competição entre governos. E, finalmente, o que é considerado o fundador da escola austríaca, Karl Menger. A fama dele é subestimada pela mainstream. Eles colocam Menger, Jevons e Walras, esses caras descobriram a utilidade marginal. E não falam 4 ou 5 linhas sobre o Menger e começam a falar do Jevons, Stanley Jevons e Leon Walras. Cada um deles deu origem a um ramo da ciência econômica. O Menger era escola austríaca, não posso chamar de origem, porque a gente viu um monte de gente veio antes dele, mas considerar um ponto de referência. O Jevons, a análise de equilíbrio parcial, que é a tal ceteris paribus, né, que tomou conta até os anos 80 da teoria econômica, e o Walras, as teorias de equilíbrio geral, e Walras influenciou o Pareto, e nos anos 70 a escola de expectativas racionais, que tem toda essa fundamentação em equilíbrio geral. Pode-se dizer, no certo sentido, que o Menger foi um austríaco completo. Nele você encontra aqueles 3 elementos do núcleo, né, ação, tempo, conhecimento, e os 3 elementos de propagação. Falar sobre um fundador sempre é difícil, né? O cara é o fundador. Quantas obras tem, por exemplo, analisando o pensamento do Keynes, que é o fundador do keynesianismo? Quantas obras tem? O que o Keynes quis dizer na página 82 da Teoria Geral? Aí tem 40 livros, cada um dizendo uma coisa diferente. O Keynes, como ele morreu, ele não pode dizer, olha, eu quis dizer isso assim, assim. Aí fica o keynesiano para cá, o keynesiano para lá, o neo-keynesiano, o novo keynesiano. O Keynes errou, os que vieram depois dele erraram, insistiram no erro, e os keynesianos de hoje persistem no erro.
Fala. Mas ele não chegou a ser considerado fundador em vida, né? Quem? Ou seja, o Menger. Menger. Não. Chegou a ser reconhecido Não. como fundador. Não. Foi só depois do Clube de Viena que se teve realmente Foi. essa visão de uma escola com pensamento sistematizado. A partir principalmente daqueles seminários lá que o Mises fazia, né? Ele foi um austríaco completo e foi um revolucionário, né? Vitorioso. Com uma lógica irrepreensível, ele conseguiu acabar com os mitos que contaminavam a teoria econômica havia séculos. Ele não acabou com os mitos porque eles continuam. Se olhar para quem está lá ocupando os cargos no Ministério da Fazenda no Brasil, que você vê que não acabou, esses mitos não terminaram, mas cientificamente ele derrubou todos eles. Mas a gente não pode esquecer que se ele for fundador, antes dele vieram pessoas muito importantes, assim como depois dele. A gente não pode considerar que a escola austríaca parou ou vai parar nos autores de hoje. Quando eu vejo um monte de pessoas jovens assim, eu fico olhando, vai aparecer alguém aqui que vai continuar os trabalhos dessa turma toda e vai levar a escola austríaca para novos desafios. Acho que o maior desafio nosso é tentar modernizar a escola austríaca e conversar com as outras escolas de pensamento econômico. A gente não pode ficar isolado numa redonda, eu sou austríaco, o resto está tudo errado. A gente sabe que eles estão errados. Como dizia o Juan Kachanowski, que faleceu repentinamente no dia 31 de dezembro, né, um argentino, Juan Kachanowski, ele dizia: só há dois tipos de economistas, os austríacos e os equivocados. A gente sabe disso, mas não pode sair dizendo isso. Uma academia. Tanto que a revista Mises, a revista interdisciplinar, está aberta até a críticas a autores austríacos, né, como toda boa academia deve ser. Então, era isso que eu tinha para... That's all, folks.